Estéticas, um tema que eu acredito que ainda não é muito falado, apesar de carregar conceitos bastante interessantes. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre algumas estéticas que eu acho interessantes, porém ainda existem muitas delas que eu acredito que vale a pena dar uma olhada, tendo principalmente visuais nostálgicos que remontam a como uma determinada época do passado se parecia. É claro que existem algumas coisas um pouco estranhas que são consideradas estéticas, pelo menos na Wiki, mas ainda assim, alguns conceitos valem a pena serem discutidos. Então é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algumas estéticas nostálgicas da internet. Acho válido explicar que muitas dessas definições foram feitas por um grupo de pesquisa chamado o Instituto de Pesquisas das Estéticas de Consumo. Vendo do site deles, é possível constatar que eles catalogaram todos os estilos que já foram usados no marketing e na cultura pop nos últimos 40 anos, é um absurdo. Mas falando especificamente delas, nós temos, por exemplo, uma que ficou conhecida como Hippiness Purgatory, que reúne alguns visuais bastante predominantes durante os anos 2000 e final dos anos 2010, mais especificamente entre 2002 a 2013 mais ou menos. Talvez a sua principal característica seja a presença desses desenhos minimalistas feitos de forma solta em preto e branco, que eram bem presentes na cena do emo, especialmente no Midwest emo durante os anos 2000, além de parte da cena indie do período, sendo que essas artes frequentemente representam personagens com roupas que lembram esse movimento. Porém é possível ver também artes que emulam recortes misturando desenhos que parecem ter sido feitos em cadernos escolares com fotografias. Citando alguns exemplos que alguns consideram fazer parte dessa estética, temos os visuais dos filmes Napoleon Dynamite e Juno, o jogo Pug Play de 2015 e capas de álbum como Pump Up Kicks do Foster the People e o álbum do Jason Mars chamado We Sing, We Dance, We Still Things. E uma mídia que eu considero dessa estética é o desenho australiano Os Duques de Brostonia, que se não me engano era um programa que passava entre os comerciais da Cartoon lá para 2010 e 2011. Ele tem exatamente esse estilo de desenho descrito anteriormente, e ele é uma peça de mídia que eu já vi muitas pessoas tentando descobrir o seu nome. Outra estética semelhante e do mesmo período é a que ficou conhecida como Indiecraft, que não tem nada a ver com Minecraft inclusive, que também podia ser vista na cena musical, especialmente na música indie, como indica o nome. As duas estéticas possuem muitas similaridades, passando de certa forma a mesma vibe, sendo que ambas possuem essa característica de simular recortes. Porém, o Indiecraft é bem mais colorido, se utilizando muito de cores quentes e visuais que remontam à infância, sendo que é bem predominante nessa estética o uso de stop motion e objetos feitos de forma caseira, como bonecos feitos de papel ou papelão. E ela era muito vista em clipes musicais da época, como é o caso do clipe da música Don't Panic do Coldplay e da música Mykonos do Fleet Foxes. E também ela está fortemente presente em videogames, como é o caso da franquia Paper Mario, onde os elementos do jogo emulam recortes de papel, além da franquia Little Big Planet e essa foto em particular que você com certeza já viu em algum momento, possivelmente até usou de wallpaper. E ainda nesse meio temos uma estética que ficou conhecida como Super Flat Pop, que tem como maior parte das suas obras ilustrações simples com um abuso de cores vibrantes e fortes, tendo personagens feitos com poucas formas, sem muita sombra ou detalhe. Essa estética era vista em desenhos que começaram a ser lançados lá para 2009 e 2010, sendo que o próprio Gumball é citado como um dos seus exemplos, além de casos como Herói 108, Wow Wow Wubsy, Puka e dos animes Paint Stock e Kaiba. E falando em anime, esse é um estilo que foi bastante presente na arte contemporânea do Japão, sendo que o principal artista da estética e também acreditado como seu criador veio de lá, o Takashi Murakami, que ficou conhecido pelas suas artes psicodélicas com muitos elementos em tela. O seu símbolo pessoal, que é essa flor sorridente, meio que também é o melhor exemplo visual para explicar esse estilo.
E também temos uma estética voltada para pixel art, pegando trabalhos nesse estilo que passam uma sensação bem particular. Ela ficou conhecida como Pixel Escape, e esse estilo era usado tanto em jogos quanto em anúncios da época, principalmente os que tentavam se relacionar com a internet. Sendo que, na minha opinião, a principal característica desse estilo são os cenários isométricos, já que isso era meio que uma moda na época. Acredito que o principal exemplo da estética Pixel Escape é o jogo Rabotel. Eu simplesmente não consigo ver essas artes e não pensar nesse clássico. E é claro, pixel art é algo que é produzido até hoje, mas esses trabalhos em específicos têm algo que eu simplesmente não consigo dizer o que é. E ainda falando de jogos, algumas pessoas comentaram no meu vídeo falando sobre as estéticas dos anos 2000, uma espécie de trend que era vista em alguns jogos que saíram lá pelo final dessa década, sendo jogos que tinham uma tonalidade em sépia ou marrom, que apareceram principalmente na 7ª geração de consoles. Talvez o melhor jogo que exemplifique isso seja o GTA 4, que destoa da franquia por ter uma atmosfera mais sombria, justamente com esse tom amarronzado. Mas o GTA 4 não é o único jogo apontado dentro dessa estética que ficou conhecida como 7HD, já que temos outros exemplos como Far Cry 2, o primeiro Gears of War e o Call of Duty 2. Mas é possível dizer que a maioria dos jogos que saíram nos primeiros anos de vida do Xbox 360 e do PlayStation 3 carregam essa estética, gerada a partir da vontade dos estúdios em criar jogos mais realistas. E além destes, temos uma estética que eu sempre vi por aí e sempre achei as artes bem interessantes, que no caso é uma estética que ficou conhecida como Utopia Scholastic. Essa talvez seja uma das estéticas mais antigas desse vídeo, afinal existem exemplos dela datados desde os anos 80. A estética se constitui em artes abstratas feitas se utilizando de ilustrações, fotografias e elementos em 3D que eram utilizados principalmente em materiais didáticos, como livros escolares e como capa de softwares educacionais, tendo uma clara influência nos trabalhos do artista Salvador Dalí. Essas artes me lembram bastante aquelas enciclopédias que vinham junto da revista Recreio, como a dos dinossauros e da mitologia, mas a estética também pode ser vista na estrutura de alguns estabelecimentos, especialmente livrarias. E com essa mesma vibe temos uma estética chamada Global Village Coffee House, também conhecida pela sigla GVC. A estética se trata principalmente de ilustrações que eram expostas em certos estabelecimentos, como livrarias, cafeterias e escritórios, a partir dos anos 80 e saindo de moda a partir de 2004. Algumas artes são bem abstratas e apresentam tons de terra na sua coloração, e simbolismos tribais com referências culturais de várias partes do mundo. De certa forma, esse estilo era o flat design da sua época, sendo que apesar de muitas pessoas lembrarem dele com nostalgia, alguns simplesmente o odeiam. E eu tenho a leve impressão que em algum momento, alguns anos atrás, essas artes faziam parte da decoração de alguns McDonald's que eu já fui. Não sei se isso era algo exclusivo ou em algum momento a empresa realmente adotou esse estilo, mas enfim. E nessa época também começou a aparecer um estilo futurista que apresentava imagens pixelizadas, às vezes com poucos detalhes, que nos dão um visual que remonta às ideias iniciais do cyberpunk, nos apresentando o visual do futuro que era projetado durante os anos 80. Esta estética foi nomeada como Early Cyber, e ela nos apresenta imagens que são resultado dos primeiros exemplos de manipulação de imagem através do computador. Talvez o principal exemplo dessa estética seja a série de televisão Max Headroom, lançada em 1987, e é claro, o filme Blade Runner de 1982. E também temos uma estética que tem como conceito
do design gráfico é a minha paixão como seu núcleo, já que conseguimos atribuir a essa estética trabalhos, digamos, amadores dentro do design, que apesar de muitos deles serem algo bem anos 2000, ainda assim podemos ver exemplos sendo produzidos até hoje. E eu estou falando da estética que ficou conhecida como Dollar Store Vernacular. Apesar de existir uma variedade de estilos dentro dessa estética, pelo menos para mim, a maioria dos trabalhos passam a mesma vibe, com fontes e escolhas de cores parecidas, que estão presentes em peças de marketing design de sites de pequenos negócios, como naquelas páginas amarelas anunciando carros, que eu acredito que todo mundo já tenha visto pelo menos uma vez. Porém, podemos ver essa estética até mesmo em materiais como capas de álbuns e capas de jogos, como é o caso dessa capa bizarra de um jogo de Game Boy chamado Snoot 2 On Vacation, que com certeza é uma das piores capas de um jogo que eu já vi na minha vida, que traz até uma curiosidade do que exatamente o jogo se trata. E algo que essa estética me lembra são alguns produtos piratas que existiram aqui no Brasil e provavelmente no resto da América Latina durante os anos 90 e 2000, que eu não sei se eles podem se encaixar nessa estética em específico ou não, podendo ter até o seu próprio estilo ainda não nomeado. O principal exemplo pode ser aqueles álbuns de figurinhas piratas que tinham capas misturando diversos personagens de universos diferentes. Mas se voltarmos um pouco para mencionar novamente as duas grandes estéticas dos anos 2000, a Y2K e a Fruitiger Aero, vemos que essas estéticas possuem muitos outros subgêneros ou estéticas que surgiram na mesma época que esses movimentos. Falando de variações do Y2K, temos por exemplo uma estética que se tornou uma das minhas favoritas recentemente, a qual é chamada de Gen X Soft Club, que está relacionada a materiais que foram produzidos principalmente durante o final dos anos 90. Nessa estética vemos imagens bastante borradas com um blur de movimento combinado com o uso de cores frias, especialmente tons bem claros de azul com verde ou sépia, compartilhando com o Y2K o sentimento de otimismo acerca do futuro, representando principalmente o ambiente urbano, como prédios e especialmente estações de metrô por algum motivo. Acredito que o lugar que seja possível ver mais esse tipo de estética seja na música, como em capas de álbuns e até em algumas fotos de artistas. Temos exemplos como os álbuns Review e Around the Sun do R.E.I.M. e também os álbuns do Boards of Canada, e as poucas fotos que temos da dupla que meio que passam essa vibe também. E a Wiki nos dá alguns outros exemplos em outras mídias, como é o caso dos animes Furikuri e Higashi no Eden, que com certeza são um daqueles que eu sinto nostalgia mesmo tendo visto eles há relativamente pouco tempo atrás. Além de filmes como o primeiro Resident Evil e a Inteligência Artificial de 2001. E além deste, uma estética que era presente em programas e filmes adolescentes da época é uma estética apelidada de Surf Crush, que como o nome já entrega, são visuais relacionados a um ambiente de praia. Praticamente todas as séries dessa época que tinham uma temática meio de surf eram bem parecidas, tanto no figurino dos personagens, a locações e principalmente a fotografia, com elementos como camisas e bermudas havaianas e pranchas de surf. O termo Surf Crush foi cunhado pelo Steve Pips em 2018, e podemos ver exemplos da estética em produções como o 10-Bit Movie, a série TLC e até no clássico Tá Dando Onda. E a estética Fruitiger Aero também possui um subgênero que eu acho bastante interessante particularmente. Ela ficou conhecida como Photonite Web e ela carrega todos os elementos da sua estética mãe, com uma mistura de natureza e tecnologia, porém com um detalhe a mais, sendo nesse caso referências à China, mas em específico a parte da pirataria, mostrando imagens em baixa qualidade com caracteres chineses que você veria facilmente em uma loja de informática meio paralela, tendo versões não oficiais de sistemas operacionais ou produtos falsificados da Microsoft. Essa estética em particular é considerada mais um meme, afinal ela surgiu através de um post no subreddit de Fruitiger Aero, onde o usuário diz ter sonhado com visuais semelhantes a esses. Inclusive, o nome Photonite Web também foi um elemento que apareceu no seu sonho. Mas apesar disso, hoje existe até mesmo um subreddit dedicado ao Photonite Web, então até dá para dizer que ela é uma estética real. Afinal, é possível encontrar exemplos genuínos
veremos dela por aí. Então eu acho que é isso. Essas foram mais algumas estéticas nostálgicas que eu queria apresentar para vocês. Esse foi um vídeo um pouco mais simples, porém eu gosto bastante desse universo e achei que seria interessante voltar a falar dele. Então espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!